enfrenta um momento desafiador devido a desastres naturais que impactaram significativamente o turismo na região. Com diversos municípios afetados, a situação exige atenção e solidariedade de todos. Com os aeroportos fechados, pessoas que estavam com viagem marcada para o estado vão ter que repensar os planos. Para saber o que fazer neste caso, Patriota Júnior chega agora ao vivo com a gente. Bom dia, Patriota. É possível cancelar essa viagem, escolher uma nova data? Bom dia, Ana. Muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. É uma situação delicada, né, Ana, que vivem os gaúchos nesses últimos dias com essa catástrofe climática, né, que atingiu o estado, a maioria, né, das cidades do estado, que é muito procurado, né, pelos turistas também aqui de Pernambuco. As cidades de Gramado, por exemplo, né, Canela, a própria Porto Alegre, a capital do estado, são destinos bastante procurados. Mas para quem já tinha viagens agendadas, já tinha pacotes comprados, aí sem esperar nessa chuvarada toda, essa catástrofe que aconteceu por lá, quais são os direitos envolvendo, né, esses consumidores? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Jonathan Simões, que é advogado especialista em direito do consumidor. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Já vou aproveitar a pergunta de Ana. Pode ser feito o cancelamento desse pacote, dessa viagem? Olá, muito bom dia. Então, é uma situação de fato muito delicada, né? A gente tem que sempre ponderar que o serviço ele não está deixando de ser fornecido por uma vontade do fornecedor, por uma simples vontade do consumidor. No entanto, a gente sempre pede muita cautela no momento da negociação com o fornecedor, né? Hoje, as orientações que os órgãos de defesa do consumidor têm em relação a esses consumidores que adquiriram algum pacote de viagem e, obviamente, pela situação não estão conseguindo viajar, é que entrem em contato com a empresa que eles iniciaram a tratativa, que adquiriram esse pacote, para que preferencialmente haja remarcação, né? A iniciativa de haver a remarcação é para que não atrapalhe tanto a economia daquelas empresas que já lá operam, né, diante de uma pandemia, para não se agravar ainda mais a situação. Mas também é possível que esse consumidor, diante do contrato dele, né, obviamente deve-se analisar as peculiaridades do caso, ele possa solicitar aí o reembolso. Geralmente, a maioria desses pacotes de viagem, eles oferecem também garantia, né, em casos como esses de catástrofe ambiental. Então, é possível. Já nos casos das compras de passagem aérea, a própria ANAC, ela emitiu uma resolução no sentido de orientar as companhias aéreas a estarem aí ofertando a possibilidade de restituir os valores aos consumidores, como também remarcar essa viagem no prazo aí de 1 ano da data que tinha sido inicialmente avançada, né? Então esse consumidor ele vai ter a possibilidade de estar remarcando ou até mesmo também utilizando em forma de crédito o valor aí dessa passagem. Se esse consumidor ele comprou via agência de viagens, né, mas não tem disponibilidade para fazer essa remarcação, seja por qual motivo for, por exemplo, não vai estar mais de férias, né, não vai ter um período livre, a empresa colocar obstáculos, né, para fazer esse cancelamento. O que é que esse consumidor deve fazer? Em regra, como eu disse, a maioria desses pacotes de viagem já inclui aí, né, esse seguro que traz a tranquilidade, eu deveria trazer a tranquilidade para o consumidor em casos como esse, né? Caso o consumidor ele veja que existe um obstáculo por parte aí da empresa, né, é interessante que ele busque aí os órgãos de defesa do consumidor para estarem auxiliando nessa demanda. Então, o PROCON termina sendo um bom órgão intermediador, já que lá ele vai ter a possibilidade de tentar uma conciliação, e aí caso não haja possibilidade de acordo entre consumidor e aí a agência de viagem, né, é possível também que ele ajuize uma ação, né, através dos juizados especiais cíveis, né, diante da natureza da ação e do valor também, né, até 40 salários mínimos com advogado o consumidor consegue estar ajuizando, né, ou até mesmo através da justiça comum, né, a depender da peculiaridade do caso. Doutor, para aqueles turistas, né,
que estão encontrando essa dificuldade. O senhor disse que é possível acionar aí os órgãos de defesa do consumidor, mas em suma a remarcação vai ser a melhor alternativa, até pelo momento difícil que vive o Estado, né? Para não trazer ainda mais complicadores para uma economia já tão afetada por conta dessas chuvas, né? Algo a se pensar. Exato. A gente, enquanto consumidor, a gente também tem que ser solidário com a situação e pensar nos vários, não só consumidores que foram afetados, mas também nos fornecedores que foram afetados, né? Então, quando a gente decide cancelar, né, a gente termina muitas vezes dificultando aí, né, a existência daquela empresa. Imagina um cancelamento em massa de uma pequena empresa que faz ali passeios em determinada cidade como Gramado, né, pode até ocasionar ali a ruptura, a quebra daquela empresa. Então, se o consumidor tem a possibilidade de estar remarcando a data daquele pacote, daquele passeio, é interessante que ele o faça, até por essa questão da solidariedade. Vai estar ajudando também, né? No caso daquele turista que comprou um pacote diretamente com o hotel ou com uma pousada, ou seja, um fornecedor, qual a orientação nesse sentido? Entrar em contato? A orientação é sempre entrar em contato direto com o fornecedor em que você adquiriu ali aquele serviço, né? E sempre tentar uma negociação ajustada da forma mais branda possível para que ninguém saia no prejuízo. Muito bem, obrigado pelas informações, Dr. Jonatas Simões, advogado especialista em direito do consumidor. E fica a torcida, né, Ana, para que o Estado consiga se reerguer, se reestruturar, porque é um Estado muito forte também no turismo, né? E a gente deseja que, o quanto antes, a situação se normalize lá no Rio Grande do Sul. Eu volto com você. É verdade, viu, Patriota? Bom, obrigada pelas informações. Sempre bom deixar o consumidor